Paz, amados, uma quinta-feira mais que abençoada para todos e sempre na presença do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre o livro de Atos. É um dos livros mais lindos da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler um pouquinho aqui com vocês, para a gente começar o nosso dia com essa palavra. E o povo de Deus vai chegando pelo Face, pelo Instagram, que é às 6 da manhã. Hoje é dia 9, né? 9 de outubro. 9 de outubro. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui. E já declarando sobre esse dia que todo o plano do inimigo contra nós está cancelado. Amém? Você recebe? Todo o plano do mal contra a tua vida, contra a minha vida, contra o nosso lar, nossa casa, nosso povo, seja cancelado. Os acidentes sejam cancelados. As brigas, confusões sejam canceladas agora. Todo olhar negativo, inveja, palavra de derrota contra nós não prosperará. Em nome de Jesus. Você recebe? Atos capítulo 1 começa falando sobre a ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui Lucas está falando, endereçando essa carta a Teófilo e dizendo que fez o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, que recebe o nome dele. Se você pegar o final de Lucas, ele vai continuar aqui, indo para Atos, tá? E Lucas fala que escreveu desde do início do ministério de Jesus, seus ensinos, até o dia. O livro de Lucas fecha Jesus sendo assunto aos céus, onde ele vai ser levado às alturas, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então tudo que Jesus falou foi pelo Espírito Santo. Aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, depois de Jesus ter sido crucificado, se apresentou vivo. Os discípulos, agora apóstolos, viram Jesus ressuscitado, vivo, com muitas e infalíveis provas. Você vê que os discípulos, os apóstolos, deram a vida, entregaram a vida pelo Evangelho, entregaram a vida por Jesus. Você vê que até depois da ressurreição eles estavam ali com medo ainda. Depois de Jesus se apresentar vivo, com infalíveis provas, chamando Tomé, bota a mão aqui, bota a mão no meu lado, eles deram a vida pelo Evangelho. Só o João, que era o mais novo, que morreu de velho, né? Mas todos os outros foram decapitados, uns foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Eu até postei um vídeo aí recentemente, do final da vida dos apóstolos, né? Alguns escritos da história e outros relatos que a Bíblia aponta a morte de alguns, como Tiago, que foi morto à espada, é isso? A paz de Diaconisa Cláudia Barcelo, a paz irmã Bárbara, a paz irmã Bete Silveira, Deus abençoe. Breira Soledade também está aí, Deus abençoe. Amém, amados? Então, o Lucas está escrevendo aqui dizendo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Jesus, ele ressurreto, passou ali 40 dias falando das coisas de Deus, falando do reino, né? E depois ele vai ser assunto aos céus. E ali, 10 dias depois da sua ascensão, vem o chamado Pentecoste, né? Que é no 50º dia, 50 dias depois, Pentecoste. Juntou com a festa do Pentecoste e o Espírito Santo de Deus desceu nesse dia. Tá? Por isso que se fala as igrejas pentecostais. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa do Pai? O Pentecoste ali. Que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade, olha o que o Senhor Jesus ele vai dizer aqui, Lucas escreve. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que coisa tremenda. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para quem está chegando aí, Atos 1:6, tá? Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis o quê? Testemunhas. Pai, missionário Davi. Ser-me-eis testemunhas. Nós vamos falar. Os discípulos, Jesus está dizendo, vocês vão falar do que viram. Vocês são testemunhas. Paz, o Brasil da Soledade. Vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, a maior característica de quem recebeu o Espírito Santo é ser testemunha, é querer falar de Deus, é querer testemunhar da salvação. Uma pessoa que não tem vontade de falar do amor de Deus, uma pessoa que não tem vontade de ganhar a sua família para Jesus, as pessoas à sua volta para Jesus, né? Pessoa que está numa faculdade, num curso, a pessoa que está no aniversário ou com alguém e não tem aquela vontade de falar, e aí? E Jesus? E a igreja, você está indo? A pessoa que não tem vontade de falar dessas coisas é porque não recebeu o Espírito Santo. Por isso ela não é testemunha. Mas quem recebeu o Espírito Santo, quem recebeu a presença de Deus, quem recebeu essa virtude, esse poder, recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Número 1, minhas testemunhas. Você vai falar do amor de Deus, você vai anunciar que Jesus está voltando, você vai avisar as pessoas, bora, vamos, conserte. É isso aí, as boas novas de salvação, o evangelho, a pregação, o ensino, o evangelismo. Não é isso, irmã Silvânia? Você vai ter prazer em falar do amor de Deus. E está aqui Lucas escrevendo aqui, que ele escreveu o livro de Atos, né? É um dos livros, eu acho lindo. Atos, eu amo ler Atos, que é a história da igreja toda ali, né?
E aí o pessoal fala que a igreja romana é a primeira igreja. Esse pessoal não lê Bíblia, né? Realmente não lê a Bíblia. Depois, lá na frente, vai aparecer essa igreja romana aí, que vai desviar da palavra, desviar do evangelho, desviar do que aconteceu no Pentecoste, né? Então, vai pregar, recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vai avançando, vai pregando, vai falando. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, ocultando a seus olhos. Jesus foi assunto assim na frente deles. Os discípulos todos, agora apóstolos, viram Jesus ser levado. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Tinham os anjos que estavam ali. E esses anjos, esses chamados aqui homens vestidos de branco, disseram para os apóstolos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então há uma promessa da volta do Senhor, a chamada segunda vinda, né? Que a primeira ele já veio, se entregou por nós. E agora aguardamos a segunda vinda. Não é isso? Quem está aguardando a segunda vinda do Senhor? Você está aguardando a volta dele? E se fosse hoje? E se fosse agora? Você estaria pronto? Você subiria? Seus filhos subiriam? Sua esposa, seu marido subiria? Se fosse agora mesmo a volta do Senhor, teu pai, tua mãe subiria? Teus netos? Teus amigos subiriam? As pessoas que você mais tem proximidade subiriam? Se você fizesse uma festinha hoje, fizesse aquela relação de uma festa aí para 50 pessoas, 30, 40, 50 pessoas, até uma festa de 100 pessoas, sabe aquela relação quando a pessoa vai fazer uma festa? Essas 50 pessoas, essas 100 pessoas, essas 20 pessoas, quantas delas você ia dizer, olha, pelo andar deles, pela caminhada, por servir a Deus, eles subiriam? Quantos você, e se incluindo a paz, Renere, a paz, obreiro Reinaldo, quantos vocês acham que pela caminhada subiriam? Fica essa pergunta, porque ninguém sabe. Ontem recebemos notícia de pessoas que foram. Hoje outros irão, e amanhã, e assim por diante. A promessa está aí. O Senhor Jesus que subiu, ele vai voltar. É a segunda vinda. Para quem morre, já aconteceu. Estão já com Cristo ou no inferno, queimando, gemendo de sofrimento eterno. Não é um sofrimento temporal. Não é um sofrimento por alguns minutos. É eterno. Fale do amor de Deus. Fale da volta do Senhor. Avisa os seus que Jesus está voltando. Avisa eles que a tua alegria é vê-los na presença do Senhor. Avisa eles que uma hora a porta vai fechar e não vai ter mais o que fazer.
Hoje a porta está aberta. Hoje a oportunidade está sendo dada. Hoje Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós, que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando. O Senhor está como advogado, mas um dia Ele estará como juiz, e aí não vai ter mais o que fazer. Sabe quando a pessoa morre e não tem mais o que fazer? Sabe quando a pessoa vai embora, parte? Não tem vela, não tem missa, não tem purgatório, não tem reencarnação. Passou desse plano, saiu. É céu ou inferno? É com Deus ou na perdição eterna? Não tem como, deixa eu... Lembra da passagem lá do rico e do Lázaro? Deixa eu voltar para avisar os meus irmãos para não fazer o que eu fiz. Não tem condição de você voltar não. Lá já tem quem pregue. Se eles ouvirem, serão salvos. Se não ouvirem, estarão contigo aí. Se as pessoas levassem a sério, né? A eternidade. Se as pessoas levassem a sério a eternidade. Que Jesus está voltando. Que a qualquer momento acontece. A qualquer momento Jesus volta. Paz, Obreiro Orlando. As pessoas dão muito valor a essa terra, né? Dão muito valor às coisas passageiras. Dão muito valor a aquilo que a gente não vai levar. Da coisa mais importante que é a eternidade, às vezes a pessoa, vou pecar mais um pouquinho, depois eu me acerto. Eu vou, daqui a pouco eu volto. Vamos para a igreja, fulano. Quando Deus tocar. Fulano, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Não, eu sirvo do meu jeito aqui. Eu não preciso de igreja, não. Não preciso de estar numa igreja, não. É o tal do desviado, né? Que fala que está desigrejado, mas continua com o Senhor, né? Igual a pessoa diz que é casada e não ama, né? Diz que é casada e não ama. Como é que você diz que é casado e não ama a pessoa? Isso não é casamento. É isso aí, missionário Davi. Um dia eu vou. Outro dia disse assim, é que eu não tenho tempo não, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu falei, vou orar, você vai ter tempo. Você ama as vidas, você ama pessoas, você ama a sua família, você ama as pessoas que estão ao seu lado. Porque não sabemos o dia e nem a hora. Ore por essas pessoas, chore por elas, chore. Chore mesmo. Chore, dobra o teu joelho e chora. Senhor, salva. Senhor, salva. Senhor, eu não aceito meu familiar fora da tua presença. É teu pai, é teu irmão, é tua esposa, é teu marido, é teu filho. Chora mesmo, chora porque as lágrimas, Deus vai pegar tudo no odre ali. Não é isso, missionária Janice? Chora mesmo pelos seus. Chora. Para que, quem sabe Deus, né? Porque a salvação é um mistério. Mas se houver um intercessor, ali,
Então vamos orar? Aproveitar esse momento e orar. Orar por eles, né? Eu tenho certeza que você lembrou de alguém. Você lembrou de alguém aí. Até dói, né? Quando a gente lembra daquela pessoa que está sem Deus, sem paz, sem salvação. Dói quando a gente olha para dentro da igreja e vê o povo brincando de igreja, brincando de crente, né? Sem compromisso, pecando e vivendo no pecado. Dói quando você olha pessoas que se dizem obreiros, né? E não tem vida no altar. Pessoas jovens que não estão com a vida no altar. É triste. É triste quando você olha um familiar que não está com a vida no altar. Não dói? Não é triste a beça? Não dói quando você vê alguém que se desviou? Dói quando você vê alguém que se desviou. Meu Deus, é muito triste. Mas põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, né? Vamos orar então? Ó Deus, Tu que habitas no alto e sublime trono e que habita também com o contrito e quebrantado de espírito. Pai, meu Deus, nós estamos aqui nesse horário das 6 horas. E era para estar milhares e milhares aqui acompanhando, orando, recebendo a palavra. Mas aprove o Senhor ter os que estão aqui comigo, os meus irmãos, que diariamente levantam, e só o Teu Espírito Santo para trazê-los. Como hoje à noite estaremos ali também na comunidade, e só o Senhor para trazer aquele povo. Pessoas que estão levantando as mãos para se batizar, e que hoje, meu Deus, possamos ver mais pessoas quebrantadas ali. Toca naquela comunidade, Pai. Toca também, meu Deus, no povo para entrar na matriz. Senhor, queremos levar vidas nesse último domingo de outubro ao batismo, Pai. Vai ser um batismo lindo. Mas tem uma frase, meu Deus, que eu li que diz que para a igreja gerar ela tem que sentir dores de parto. Meu Senhor, desperta os meus irmãos, desperta a igreja, desperta o povo a fazer orações com dores de parto pelas almas, pelas vidas, para chorar na Tua presença. Desperta, Deus. Quantos, meu Deus, até vivem uma vida tão desligada que nem ora pelos da própria casa. Estão tão preocupados com a vida que têm, com o que vão comprar, com o que vão vender, com o que vão comer, com o que vão vestir, que se esquece. E se esquece dessas palavras aqui desses anjos, dizendo que esse Jesus aí que vocês estão vendo subir, eles vão voltar, ele vai voltar, vai voltar. Nós sabemos, meu Deus, que o Mestre vai voltar, o Senhor vai voltar. E que o Senhor nos ache, Senhor, preparados, prontos, como as virgens prudentes. Nos livra, Senhor, das distrações deste mundo, Pai. Quantas distrações, quantos crentes distraídos, ó Pai. Que se o Senhor voltasse hoje ficariam. Quantos distraídos, se esquece até do arrebatamento da igreja. Se esquece até da volta do Senhor. Se esquece até que a porta vai fechar. Vivem como se não houvesse amanhã. Vivem como se essa terra fosse o tudo. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pela nossa comunidade, pelo nosso bairro. Eu oro pelo nosso estado. Meu Deus. Aquela imagem também que estão construindo ali, meu Deus, essa idolatria. Essa idolatria que estão construindo ali em São Paulo, meu Deus, que eu vi ontem aquele vídeo.
deixou tão triste, o coração cortado, de que já basta a idolatria do jeito que está, e querem fazer a maior estátua. Meu Deus, ah, Senhor, o que resta, meu Deus, para um povo que te provoca? Meu Deus, mas entramos com pedido de misericórdia, Pai. Se não fosse as tuas misericórdias, nem nós estaremos aqui. Pois as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Salva, Senhor. Salva esse povo que está construindo essa imagem. Salva esses engenheiros, Senhor. Desperta eles. Salva esses trabalhadores. Salva, Senhor. Que eles se convertam antes dessa conclusão. Que nesse processo o Senhor entre com salvação, libertação dessas almas, Pai. Liberta também as pessoas que moram à nossa volta, os que moram no prédio, no beco, na viela, no condomínio, que trabalham, que estudam, que passam. Salva, Senhor. E coloca a tua palavra, Senhor, na nossa boca, a palavra certa para falar. Que a nossa palavra, ela penetre como uma flecha e liberte as almas cativas e oprimidas do diabo. É o que te pedimos, Pai, junto com meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Pai missionária Janice, peço oração pela minha colega de trabalho do CIS, está enferma, para descobrir o que ela tem. Deus tenha misericórdia, né? Oração pelo Vitor e Kelly. Deus tenha misericórdia também do Vitor, da Kelly. A paz, a obreira Xanaína também chegou aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Quinta-feira abençoada. Prepare que hoje vai ser lindo na comunidade, tá? Em nome de Jesus. Muitas almas para o Senhor ali, obreira Orlando. Em nome de Jesus. Já conheço a Cláudia Barcelos. Todo mundo aí receba um dia abençoado. Missionário Davi. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa Deus te usar, hein? Deixa Deus te usar nesse dia. Vamos lá. O dia começou. Papai do céu esteja conosco. Pai do Senhor Jesus. Amém.